fala assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam, olha bem, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O nosso culto racional é o se oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável. Né? É isso. É o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o nosso culto racional. E isso aqui, quando fala de santidade, a gente logo leva para o lado do pecado, para a natureza pecaminosa. Para a natureza pecaminosa. Mas se Deus já se revelou a você a tal ponto, por que se revelou a nós a tal ponto, por que a gente ainda cai? Na conversa fiada do adversário, quando ele vem com as suas propostas. Por que ainda caímos? Por que a gente ainda abaixa a cabeça? Por que a gente ainda cede? Por que dentro de nós ainda existe um desejo de pecar? Por quê? Porque nós não estamos exercendo uma mordomia fiel diante do nosso Deus. Porque quando a gente se aproxima desse Deus, não tem como não tornar, não tem como nosso Deus não tornar a nossa vida santa. O nosso corpo santo, a nossa vontade, todas as nossas ideias, como um sacrifício vivo, santo e agradável. E cultuar a Deus dessa forma. Jesus, ele veio como homem. E como homem, ele foi tentado de todas as coisas. E ele é o nosso exemplo maior de fidelidade e de mordomia. E o nosso Cristo, o nosso Senhor Jesus, ele chegou até a cruz. E a palavra de Deus fala sobre morte de cruz. Isso era uma punição dada pelos romanos. Pelos romanos. A pessoas que eram infames, indignas. Era o pecador ou o delinquente pior que existisse na sociedade, ele merecia morte de cruz. Morte de cruz ele merecia. E era uma vergonha, porque aquela pessoa ela tinha que ser posta na cruz nua. E o nosso Senhor Jesus, ele foi posto na cruz nu, foi pregado nu. Mas lá na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, fala assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Esse foi uma atitude de um mordomo fiel que cumpriu aquilo que estava no coração do Pai. E o que era que estava no coração do Pai? Era que Jesus reconciliasse o mundo, toda a humanidade, para Deus. Era isso. E olha o que a palavra diz: ele, pela alegria que lhe fora proposta. Pela alegria. Mas ele estava alegre porque foi proposto trazer o homem de volta para Deus. Mas para que isso acontecesse, ele tinha que passar pela vergonha da cruz. De ser considerado em toda a sociedade essa pessoa pior, indigna, que merecesse esse castigo. Só que olha o que aconteceu. Hoje, quando nós olhamos para essa cruz, ela tem esse significado para nós? Ela tem esse significado para nós? Ele se ofereceu em sacrifício vivo, santo e agradável. O próprio Deus, ele estava se oferecendo em teu favor e em meu favor. Completo naquela cruz. Mesmo que para a sociedade fosse uma vergonha, mas o peso do sacrifício oferecido mudou o conceito sobre cruz, porque hoje é símbolo do cristianismo, do nosso Cristo. É símbolo essa cruz. E quando a gente olha para essa
Porque a gente pode ter um acessório em nós. E aquele acessório que muitas das vezes a gente pode estar usando aqui, num brinco, numa pulseira, uma cruz pendurada, ela está dizendo a mim que eu sou indigna? Não. Essa cruz não diz isso. O que é que essa cruz está dizendo? É que eu defendo o amor a Cristo. Porque assim como os primeiros cristãos eram conhecidos como pequenos cristos, nós somos pequenos cristos. Por quê? Porque nós olhamos para o nosso Cristo, para o nosso Senhor, e sabemos o que está no coração dele. E por isso nós insistimos incansavelmente em cumprir tudo que está no coração dele, a sua verdade através de nós, para todas as pessoas. Para todas as pessoas. Em todos os lugares que nós andamos, em todos os relacionamentos que nós temos, em todas as pessoas que passarem por nós, nós vamos levar essa verdade incansavelmente, principalmente nesse tempo, porque nós estamos caminhando severamente, não é isso, irmão Nilson? A passos largos, né? O tempo ele já foi abreviado, como a palavra fala. Um dia desse, a gente começou o ano de 2023 e a gente já está no final de agosto. Não é assim? Não é assim? Seguindo a passos largos os passos de Noé. Os passos de Noé. É o que Jesus falou, né? Os passos de Noé. E da mesma forma como Noé creu, e pelo fato dele ter crido, ele sentenciou a justiça àquele povo, porque a justiça manifestada naquele período que Deus trouxe o dilúvio e aquelas pessoas morreram porque aquelas pessoas não queriam o Senhor, e foi porque Noé creu. Ele sentenciou esse julgamento na vida daquele povo de então, e nós cremos, mas a graça ela é real entre nós, porque o sacrifício de Jesus vale hoje. Ele é perfeito. E quando a gente abre a nossa boca e fala dessa verdade, com toda a sabedoria do Espírito Santo em nós, com todos os dons, com todas as habilidades e os recursos que nós temos, nós estamos fazendo aquilo que está no coração do nosso Deus. Por quê? Porque o nosso foco é Ele. Amém?